Fala, meu povo, canal do Lu. Mais um vídeo interessante aqui pra você. Mas antes, vou pedir pra você se inscrever, deixar seu like e, se possível, compartilhar o vídeo. 2024, dezembro de 2024. Alguns dias atrás, o governo Lula anunciou medidas. É um pacote que promete uma economia aí de 70 bilhões em 2 anos. O governo Lula teve que tomar algumas medidas de cortes para poder aí equilibrar o teto de gastos. Teto de gasto esses, gente. Bom, vamos lá. O que é o teto de gastos? O governo ele tem um orçamento de tudo que entra e de tudo que sai. Ele precisa ter um equilíbrio nas contas. Ele não pode gastar mais do que ele arrecada. Ele não pode gastar mais do que arrecada. É igual a gente. Quando você está na sua casa, você ganha 10 mil, você não pode gastar 11. É isso. Com o governo acontece a mesma coisa. Então o governo tem aí o abono salarial, o salário mínimo, que mais? Tanta coisa. Seguro-desemprego, isso que tem que saem dos cofres públicos, que é administrado pelo governo federal. Certo? O governo tem os repasses, enfim. Não deve ser fácil ser presidente do Brasil e cuidar de tanta coisa. E aí o ministro o ministro Haddad, Fernando Haddad, que já foi prefeito na cidade de São Paulo, ele é o ministro da economia, ele é o ministro da economia. E aí, gente, o governo Lula tomou uma das decisões importantes que vai beneficiar até 36 milhões de trabalhadores que ganham menos até 5 mil reais. Então, esses trabalhadores, cerca de 36 milhões, deverão ficar isentos de pagar imposto de renda, graças a Deus. Então, de contrapartida, né, em contrapartida, o abono salarial, né, não vai mais ser daqui a um tempo, né? Não vai mais ser média salarial de até 2 salários mínimos. Vai ser 1,5 salário. O salário mínimo também mudou a regra. É muita coisa aqui. Então eu peguei o site Infomoney como referência e vou ler aqui para vocês entenderem algumas coisas. Fiquem ligados porque o vídeo Sim, é o vídeo é super super longo. longo, então É vamos isso. continuar lendo. É, Haddad anuncia pacote fiscal e promete economia de 70 bilhões em 2 anos. Em rede nacional, Fernando Haddad anuncia medidas de corte de gastos, mas também confirma a isenção do IR, que é o Imposto de Renda, para quem ganha até 5 mil reais. Ministro garante compromisso com a sustentabilidade do país. Depois de uma espera de mais de um mês e de sucessivas reuniões entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também é do PT, finalmente anunciou as principais medidas do pacote de corte de gastos do Executivo Federal, que vinha sendo aguardado com um misto de tensão e expectativa pelo mercado. Segundo o ministro, a economia gerada pelo pacote fiscal deve chegar a 70 bilhões nos próximos 2 anos. Abre aspas, essas medidas que mencionei vão gerar uma economia de 70 bilhões nos próximos 2 anos e consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país, fecha aspas, afirmou Haddad. Certo? Aí tem mais aqui, gente. Em um pronunciamento de 7 minutos e 18 segundos em rede nacional de televisão, na noite do dia 27 de novembro, o chefe da equipe econômica anunciou as primeiras medidas
do pacote fiscal e também confirmou que o governo vai isentar o imposto de renda a partir de 2026. Os contribuintes que recebem até R$ 5.000 mensais atualmente estão isentos. Aqueles que ganham até 2.259 por mês. A elevação da faixa de isenção do IR é uma promessa da campanha de Lula e, segundo interlocutores no Palácio do Planalto, se tornou quase uma obsessão do presidente da República desde que assumiu o terceiro mandato em janeiro do ano passado. Certo? Como forma de compensação ao aumento na faixa de isenção, o governo propõe a taxação de lucros e dividendos superiores a 50 mil por mês, que hoje estão isentos. A estimativa do Planalto é de que essa taxação compensaria integralmente a elevação de gastos com a isenção ampliada do IR. Abre aspas, anunciamos hoje a maior reforma de renda de nossa história. Nossa, gente. Honramos compromissos pelo presidente Lula com a aprovação da reforma da renda. Uma parte importante da classe média que ganha até R$ 5.000 não pagará mais imposto de renda, disse o ministro. E aí, gente, de acordo com o chefe da equipe econômica, a isenção não aumentará os gastos do governo. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo, porque para quem tem renda superior a R$ 50.000 por mês, pagará um pouco mais, afirmou. Certo? Então, além disso, gente, o ministro estava explicando sobre a nova regra do PIS/PASEP. Muitos trabalhadores já estavam achando que o PIS/PASEP ano que vem quase ninguém ia receber. Gente, essa nova regra para o ano que vem acaba que não vale. Por quê, gente? O governo vai limitar a R$ 2.624, certo? Porém, o salário mínimo em 2023 era 1.320. Então, parece que o governo limitou a 2.640, isso. 2.640. Só que em 2023 era 2.640, dois salários mínimos. Então, não se preocupa, porque vocês não serão atingidos, ninguém será prejudicado nessa mudança, pelo menos no ano base 2023, tá, gente? Então, ano base 2023, que será pago em 2025, não haverá alterações. Deixa eu ver aqui, gente, para ler para vocês. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, gente. Pela regra atual, tem direito ao abono salarial em 2025, ano base 2023, quem recebe até R$ 2.824, dois salários mínimos. Segundo o Haddad, este valor, 2.640, deverá ser corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente, correspondente a um salário mínimo e meio. Porém, gente, 2.824 é do ano base de 2024. Então, essa informação está incorreta, porque o ano base 2023, o salário mínimo era 1.320. Então, dois salários mínimos dava 2.640. Então, acaba que em 2025 isso não vai alterar, mas tem sites dizendo que vai alterar, certo? Quem terá direito ao abono salarial em 2025? Tá aqui, gente. Vou ler aqui essa reportagem, mas não se apeguem a algumas informações errôneas. Entre as medidas previstas no pacote de corte de gastos anunciado no dia 27 de novembro, estão mudanças
relacionadas ao acesso ao PIS/PASEP. Pela proposta, em 2025 terão direito ao benefício os trabalhadores que ganham até 2.640. Atualmente tem direito ao abono salarial o trabalhador que recebe até 2 salários mínimos, equivalente hoje a R$ 2.824. O benefício funciona como uma espécie de 14º salário. Conforme anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o valor do abono deverá ser corrigido pela inflação nos próximos anos, ou seja, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Além disso, o benefício passará por correções graduais, até que passe a atender apenas seus trabalhadores que ganham um salário mínimo e meio, quando então o PIS/PASEP passará a ficar estável nesse valor. No dia 28 de novembro, a equipe econômica realizou uma coletiva para detalhar o pacote de corte de gastos. Haddad disse que a mudança no abono é uma regra de transição de um benefício que, num certo sentido, perdeu a sua razão em função de outros programas sociais. Como ficam os critérios de acesso ao PIS com o pacote de gastos? A nova regra. Olá, gente, então prestem atenção. Vou mostrar aqui, tem até um exemplo. A nova regra deixa eu mostrar aqui. Deixa eu até printar para vocês. Espera aí, tá, gente? Pra vocês verem que não. Então, ó. Em 2025, a média salarial vai ficar assim. Vão ficar assim. 2025, 2.640, certo? Em 2025. Então, quem recebeu 2025 em 2023 era 2 salários mínimos, 2.640, por isso que não altera nada. Já em 2026, precisa ganhar até um salário mínimo e 9,95, certo? Quase 2 salários mínimos. Em 2027, um salário mínimo e 990,9, quase 2 salários mínimos também. Em 2028, um salário 1,85. 2029, 1,75. 2030, 2031, 1,70. 2032, 1,65. 2033, 1,60. 2034, 1,55. E aí, 1,5, um salário mínimo e meio em 2035. Certo? Quem pode acessar o PIS/PASEP? Pela legislação atual, tem direito ao abono do PIS/PASEP aqueles que trabalham formalmente no ano base do pagamento com remuneração. Enfim, então só para finalizar essa parte do PIS, gente, não fiquem preocupados. Para quem estava preocupado, não vou receber, todo mundo vai receber em 2025. E outra coisa, gente, ainda não foi aprovada no Congresso. Essas alterações, essa proposta precisa ser aprovada, coisa que ainda não aconteceu. Uma outra coisa também, gente, é que o governo Lula deixou a desejar em relação ao FGTS. Exatamente, todo mundo esperava o fim do saque aniversário, né, para dar entrada à nova modalidade de consignado, né, do FGTS, né? Aliás, do consignado, que seria através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou FGTS Digital. Não ia precisar mais utilizar o FGTS e sim seria descontado em folha. Porém, o governo não apresentou. E, como eu disse em um vídeo anterior, tudo indica que isso só deve acontecer no próximo ano, ou seja, em 2025, entre março e junho, como eu já falei em outros vídeos. Então, gente, é aguardar. Infelizmente, o governo Lula está deixando a desejar, tem muita coisa que, que precisa melhorar, né? E ser decisivo também, como o saque aniversário, que todo mundo quer que acabe, ou pelo menos a maioria. E também, gente, é,
esse novo consignado que o governo vem falando, mas até agora não aconteceu. Então a gente tem muita coisa para falar, tem muito assunto sobre crédito, né, sobre o governo. Aproveitando aqui, gente, eu quero saber de que cidade você fala e qual é o seu grau de contentamento com o governo Lula. Aproveita, comenta aqui, mas eu quero comentários decentes, a galera coordenadamente falando, comentando. Olha, eu tô achando ruim, tô achando péssimo, o governo pior, tá pior que o Bolsonaro, tá melhor. Enfim, você que é trabalhador, você que é cidadão, que vota como eu, como todo mundo, tem que falar, tem o direito de falar. Então, essa é a hora de eu saber como é que anda aí a cabecinha de cada um dos inscritos aqui do canal ou quem resolve comentar, né? Enfim, gente, não tá fácil, mas eu vou atualizar vocês e falar um pouco mais das medidas do governo num próximo vídeo, tá? Mas, enfim, só para resumir, não saiu do papel o fim do saque aniversário ainda e não saiu do papel o novo consignado, certo? Então, temos que aguardar. E todas essas propostas que foram passadas pelo ministro Haddad ainda não estão em vigor, tá? Ainda não foram aprovadas. Então, fiquem ligados aqui no canal do Lu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Fiquem com eles, com ele, aliás, e até a próxima. Tchau, gente.